Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero falar a respeito dos primeiros garimpos de 2026, que é um ano que já começou com tudo, trazendo muita coisa interessante aqui para a coleção. E eu aproveitei o período de recesso para garimpar muitas coisas aí em sebos online e outras lojas online, e encontrei bastante coisa boa, que eu vou estar mostrando aqui para vocês nesse vídeo. O primeiro item foi esse CD do Petra, o Petra Praise 2, We Need Jesus, lançado em 1997. No caso, essa minha cópia aqui ela é de 99, distribuída pela Bom Pastor. Na época ela não colocava as informações aqui na parte de baixo, mas nesse exemplar aqui ela colocou, nessa tiragem ela colocou um carimbo, no caso o carimbo da gravadora aqui em cima. E esse CD ele traz canções excelentes, com aquela mesma proposta do primeiro volume, que é justamente o new rock, a música congregacional, só que no primeiro Petra Praise era o hard rock, e aqui vocês já vão ouvir o pop rock, mais característico dos anos 90. Para quem não conhece muito bem a banda, pode estranhar a diferença de sonoridade. Mas lá no fundo a gente vê que realmente é o Petra que está aqui. Esse álbum, apesar da mudança de sonoridade, ele foi bem aceito na época. Ele tem canções maravilhosas aqui, como Song of Moses, Lord I Lift, Your Name on High, Show Your Power. Ele foi produzido pelo John e pelo Dino Elephant, que já tinham produzido outros álbuns de sucesso da banda, outros álbuns anteriores. E a identidade visual desse CD é muito bacana. Inclusive ele traz a partitura das músicas no encarte, que é uma proposta muito interessante. Cada canção tem aqui uma partitura, a sua respectiva partitura aqui. É muito legal essa sacada aqui da banda. E esse é um disco que eu estava querendo um tempo, mas acabei deixando passar em outras oportunidades. Mas agora finalmente consegui. Eu estou longe ainda de completar minha coleção do Petra, mas um dia eu chego lá. E o próximo é um CD que eu já tinha desistido de conseguir, porque toda vez que eu pesquisava, o preço estava lá nas alturas. Mas depois eu acabei encontrando, por coincidência, um exemplar bem barato, que até mesmo eu fiquei assim surpreso pelo preço, que foi justamente esse aqui, o Coração Aberto do Kim, lançado em 1996 pela MK Music. E esse CD traz grandes clássicos como Meu Coração, É Com Você Que Eu Vou, Por Amor, Meu Libertador. É um álbum excelente. Para mim, a fase do Kim, a melhor fase do Kim foi justamente essa fase na MK, assim como também o Catedral. E esse álbum, ele praticamente está no mesmo patamar do Um Sentimento, que foi o disco que veio depois desse. Só que o Sentimento ele tem a produção um pouquinho mais arrojada, mas para mim os dois estão no mesmo nível. E esse CD aqui, ele está super bem conservado, chegou perfeito aqui, digo perfeito, sem nenhum dano para um disco usado. E o encaixe também aqui não tem nenhum dano. Inclusive aqui no encaixe tem uma dedicatória que o Kim faz para o Jairinho, do Grupo Elo, em memória, e também para o pastor Paulo César, do Grupo Logos, que também fez parte do Grupo Elo. É um CD muito bom. E curiosamente, esse álbum também tem uma edição LP, mas é muito raro e quando aparece, sempre está com um preço muito salgado. Então eu me contento mesmo com a edição em CD. E o próximo item, começando aqui pelos LPs, Mundo Colorido, de Raíssa Ravel, é bastante conhecido pela faixa título, mas é um álbum que não é muito lembrado. Mas de qualquer forma, é um trabalho muito bom, porque a Raíssa Ravel sempre fez muito bem dentro do estilo deles. E esse disco aqui foi produzido pelo maestro Melk. Tem outra faixa que ficou bem conhecida na época, que é a Lança Rede. Esse aqui foi lançado pela Sonho Louvores. No caso aqui, vamos ver que é os detalhes do rótulo. Essa minha cópia aqui ela é de 1995. Você percebe aqui no rótulo padrão da Sonho Louvores. E a dupla só lançou 2 álbuns em formato de LP, o outro foi o Nascer de Novo. E esse aqui representa também, juntamente com ele, o início dessa melhor fase da dupla nos anos 90. Em seguida, Sem Ovelhas, do Oséias de Paula, um grande clássico da música cristã nacional. Esse disco ele traz grandes sucessos, grandes músicas que ficaram icônicas na voz do Oséias, como, além da faixa título, como Ó Foi Por Mim, É Assim Que Eu Te Amo, Um Passo Só. Músicas maravilhosas. Aqui atrás vocês podem perceber que tem uma apresentação aqui, que no caso é do pastor Josias Menezes, falando a respeito do Oséias, apresentando o disco. Esse aqui foi lançado pela Estrela da Manhã. A minha edição era do início dos anos 90. Ela é de 91. Vou mostrar aqui para vocês. E é um disco que fez história na música cristã. Ele é muito lembrado. É um disco bastante vendido também, que se tornou um dos maiores clássicos
né, aqui da música cristã brasileira, Senhor Verde, Osé de Paula. Em seguida, outro clássico, no caso já mais para os anos 90, que é o Coisas da Vida, do Carlinhos Félix. Né? Na época ele já estava quase saindo do Rebanhão. Esse é o primeiro trabalho solo do Carlinhos Félix, com produção do próprio cantor. Ele foi lançado pela Gel Continental. No caso aqui as canções também se destacam bastante. Tem músicas excelentes como Pescador, Coisas da Vida, Clima, Velhos, Vidas e Verdes, Eu Amo Você, Senhor do Universo. O repertório inteiro é maravilhoso, é um disco que envelheceu muito bem. Né? Para mim é o melhor disco do Carlinhos Félix. Esse álbum, depois que chegou, eu já ouvi várias vezes já esse disco. Um álbum excelente. Um grande clássico que tem um lugar de destaque, porque é um álbum realmente icônico. Coisa da Vida, de Carlinhos Félix. E em seguida, outro clássico que é Um Dia, do Jairinho. Jairinho que foi o mesmo citado pelo Kim lá na dedicatória. Esse disco é o único trabalho solo, né, do Jairinho. Lembrando que esse trabalho ele tem uma edição anterior, lançada em 1974, com outra produção, outros arranjos, com 10 músicas. E essa edição aqui do início dos anos 80 já traz outra produção, um arranjo diferente, o Jairinho colocou novamente a voz, e tem apenas 8 músicas. E aqui atrás, a identidade visual desse disco é bem interessante. Você não tem a lista das canções aqui, somente a mesma janela é apresentada na capa. As músicas você vai ver justamente elas apenas no encarte, que é aquele encarte estilo envelope. Aqui na parte da frente temos o Jairinho, né, com a frase reflexiva aqui. Aqui atrás tem outra foto dele com as músicas, não estão em ordem, né, mas estão todas aqui, juntamente com a ficha técnica. E esse é um álbum, gente, que surpreende pela produção. A produção desse disco é muito boa, né? Inclusive, se você for comparar com outras produções da época, essa daqui se destaca bastante. É incrível que mesmo no período onde os recursos técnicos eram bem mais limitados dentro da música cristã, o Jairinho se destacou, né, com uma produção muito bem feita, muito bem apurada, né? Não só na questão da escolha de repertório, como arranjos, como em tudo, que é a interpretação. Isso aqui é um grande clássico que merece mais reconhecimento. Escutem, né, Um Dia de Jairinho, porque esse disco aqui é muito bom. Encerrando aqui a sequência de LPs, o clássico Se Eu Fosse Contar, dos Vencedores por Cristo, lançado em 1973. Essa aqui é a primeira edição, que é aquela edição com a capa gatefold, que justamente é a que eu acho mais bonita. Tem aqui as fotos, né, dos integrantes, um texto bem legal aqui. E esse disco ele tem uma segunda edição, com uma faixa bônus intitulada Meu Pequeno Mundo, né, totalizando 12 faixas. Mas eu preferi mesmo essa edição com 11 faixas, porque eu acho a capa bem mais bonita, né, o projeto gráfico é muito, muito melhor. E aqui atrás a gente percebe que o Guilherme Kerr, ele já fazia parte, né, da formação dos Vencedores por Cristo naquela época. Aqui tem a lista dos participantes, tem os detalhes da produção, né, ficha técnica. E a maioria das canções aqui foram versionadas do inglês. Mas já se percebe canções brasileiras, né, que tem a Aleluia, da Marta Kerr, e tem o Algo Mais, do Volô, que é uma marchinha. Esse aqui é um grande clássico. Inclusive, ele está com o encarte muito bem conservado. É difícil achar um disco dessa época com encarte conservado assim. Esse aqui tá bem conservado mesmo. E encerrando o vídeo, né, com Vencedores por Cristo, temos aqui o livro Antes de Tudo, Fazer Discípulos, né, de autoria da Judith Kemp, né, esposa do pastor Jamie Kemp. Só que aqui ela fez o livro em parceria com a Sônia Emília Lopes Andreotti. E é um livro que traz muitos detalhes interessantes a respeito do início dos Vencedores por Cristo. E é um livro que eu não sei se foi relançado. Essa edição aqui ela já é um pouco mais antiga, é de 2013. Mas com certeza você deve encontrar esse livro nos sebos aí, nas livrarias online ou em qualquer outra loja, né, de livros usados. E então, pessoal, esses foram os meus garimpos de 2026. Espero que esse ano ainda traga outros itens maravilhosos e interessantes, assim como esses que eu mostrei aqui. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo e nos vemos no próximo. Até lá!